Fala, empreendedor, tudo bem com você? Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Meu nome é Plínio Tomás, estou aqui no estúdio improvisado na minha casa para a gente ter mais um papo gostoso sobre gestão, sobre marketing, algumas provocações. E o assunto de hoje é o assunto, acho que número 0, na verdade, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que eles têm que tatuar a frase que eu vou falar agora no corpo, senão não se formam comigo, não ganham o certificado. Vocês sabem que eu coordeno um MBA, né? Uma especialização de verdade, 1 ano e meio, TCC, enfim. E aí as pessoas, a gente brinca que não adianta fazer TCC, fazer trabalho, business plan, fazer as provas, tem também que tatuar no corpo aí, né? Então a frase é: não existe projeto bem sucedido sem um público-alvo bem definido. Você sabe quem é seu público-alvo? Não sabe? Já pensou no assunto? Não consegue definir? Então fica aqui que eu tenho bastante coisa para falar com você a respeito desse assunto. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente seus resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós a mais um episódio. Bom, vamos lá, nosso assunto de hoje está bem legal, né? Público-alvo, vamos falar sobre persona, avatar, PCI, você já viu esses termos? É sobre tudo isso que nós vamos falar hoje, como definir o público-alvo, o que é público-alvo, qual a diferença dessas palavras aí. Nós vamos conversar e fazer algumas provocações sobre todos esses assuntos aí. Mas antes disso eu queria lembrar você de algumas coisinhas, né? A gente tem uma mentoria chamada Action e estamos novamente com algumas vagas sendo abertas para uma nova turma. Então muita gente procurou, a gente fechou a primeira turma na modalidade web e aí a gente está com algumas pessoas já intencionando fazer uma segunda turma, então a gente está novamente abrindo inscrições. Então se você tem interesse em fazer uma mentoria comigo, uma mentoria em pequeno grupo, então me procura que a gente conversa a respeito. Se souber de alguém que está interessado, fala para ela e vai ser um prazer. A gente está tratando de vários assuntos, como fazer a gestão, fazer o passo a passo da gestão, mas a gente também tem lá as oportunidades para a gente conversar sobre a crise em si, o que a gente pode fazer, como é que a gente lida com toda essa situação, enfim. Então tem muito assunto bom para a gente tratar lá na mentoria, tá legal? Que mais? Tem um grupo nosso do Telegram, então não sei se você conhece, mas tem um grupo, uma plataforma, um comunicador parecido com o WhatsApp chamado Telegram, muita gente já está lá. Então dentro do Telegram tem um canal que chama Grupo Tomás Gestão da Crise. Então entra lá nesse Telegram, entra no grupo, no canal, e lá você vai receber informações quase diariamente minhas a respeito de orientações e o que está acontecendo, o que você pode fazer durante essa crise, após a quarentena, para alavancar seu negócio de alguma forma, né? Tá bom? E também não esquece do nosso grupo fechado no Facebook. Tem um grupo fechado lá, chamado Consultório Empresa, procura por ele. Tem 2, 3 perguntinhas para você responder, para confirmar se você é daqui, que está vindo dessa origem aqui. Responde lá e aí eu libero a sua entrada nesse grupo fechado. Para lá podemos discutir mais a respeito dos assuntos que a gente trata aqui no podcast. Então, sem mais delongas, vamos lá falar do nosso assunto de hoje. Público-alvo, como é que é essa história? Público-alvo. Enfim, público-alvo é um negócio fundamental. Eu costumo dizer que, né, não existe projeto sem público-alvo, né, como eu falei. Por quê? Porque qualquer coisa que eu queira fazer na minha empresa, no meu negócio, isso vale para qualquer negócio. Se eu não sei exatamente para quem, eu vou oferecer o produto errado, eu vou precificar errado, eu vou comunicar errado, eu acabo não sabendo nem como que eu vou fazer a decoração, eu não sei o que é importante ou não para essas pessoas. Então, saber quem é meu público é a essência da essência da essência. Eu preciso saber quem é o meu público, porque esta é a essência, tá bom? Dito isso, tem muita gente que
fica com dificuldade de entender o público-alvo, de definir o público-alvo, e mais recentemente muita gente, estou vendo escrever e falar na internet, com dúvidas e confusões, e até algumas discussões com relação à diferença entre público-alvo, persona, avatar, e que público-alvo não existe mais, que é ultrapassado e por aí vai. Então vamos começar do começo. Eu vou começar a dar a essência que faz com que a gente consiga entender isso melhor, tá bom? Bom, nos primórdios do marketing, quando a coisa começou a funcionar, já se percebeu que nenhum projeto funcionaria sem saber exatamente para quem. Então, por exemplo, eu quero montar uma loja. Então eu vou montar uma loja de roupas. Então, minha loja é para quem? Se eu quero montar uma loja de roupas femininas, então eu sei que o meu público-alvo são mulheres. Mas são mulheres de 0 a 12 anos? Ah não, aqui é para mulheres adultas, casadas, e tinha um perfil determinado lá na época. Então, eu vou entender que este perfil de consumidoras típica minha, este é meu público-alvo, então eu vou montar a minha loja para elas. Estas pessoas, eu vou trabalhar com um grupo mais alto, uma classe mais alta, assim, média para cima, média para baixo. Não, média para cima. Bom, então eu sei que vou trabalhar uma faixa de preço, um nível de qualidade de produto de um outro nível. Então, ao saber o público-alvo, saber que eu quero trabalhar com mulheres na faixa etária de 20 a 50 anos, de classes A e B, por exemplo, este fato, para uma loja de roupa, já era suficiente para ela saber como montar o seu projeto. Então, não existe um projeto que possa ser bem sucedido se eu não sei para quem. Você imagina essa pessoa que tem uma loja desse jeito, mas fica fazendo uma propaganda, por exemplo, para homens ou para crianças, faz promoção para roupa de homem, ou seja, é uma loja normal, uma loja qualquer, ninguém vai entender o que ela é, ninguém vai entender sequer a sua essência. Faz sentido para você? Então, assim, saber a base do público-alvo, desde os primórdios do marketing, começou a ser ensinado como fundamento base, primordial. Então, se eu não sei para quem, nada vai acontecer. Tanto é que o famoso mix de marketing, que na época eram 4 P's, quando começou, né, que era preço, promoção, lugar e ponto, né, praça, lugar. Não se considerava o P de pessoas, por exemplo, que seria o público-alvo e a equipe, porque isso era muito a essência da essência, né? Tanto é que depois o próprio Kotler, que tornou os 4 P's público, na verdade quem criou a ideia dos 4 P's foi Jeremy McCarthy, mas quando o Kotler tornou os 4 P's, que é o mix de marketing público, e usou os 4 P's, ele não usava o P de pessoas, o P de público-alvo aí, porque o livro dele, os livros dele inteiro, toda a essência do que ele ensinava é assim, não existe marketing, não existe projeto sem público-alvo bem definido. Então, uma vez que eu vou definir o meu marketing, aí dividir em 4 áreas, entendeu? Porque ele não fazia parte. Ao longo do tempo, ele mesmo incluiu pessoas, tanto no sentido equipe quanto no sentido público-alvo, entre os P's do marketing, para que as pessoas pudessem entender melhor a importância disso. E todos os autores, todos os pensadores, todos os estudiosos a respeito disso, são absolutamente unânimes nesse assunto. Eu, como consultor nesse tempo todo que eu trabalho com isso, 25 anos, eu posso afirmar também que assim, quando um projeto, uma clínica não tem um público-alvo bem definido, ela trava. Ela vai bem, ela cresce, desenvolve, para naquele patamar e fica, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, ela não sai do lugar. Não sai do lugar. Se esse é o caso, geralmente o problema é não ter um público-alvo definido, não tem um foco estratégico, mix de marketing travou, ela para ali. Tá? Então, geralmente, como é que destravar isso? Definindo o público-alvo, quanto mais eu fecho, mais eu abro. Daqui a pouco eu vou explicar melhor este conceito aí para você, né? Então, voltando, quando surgiu a ideia do público-alvo era essa. Nos próprios primeiros livros ali, na famosa Bíblia do Kotler, né, que é o Philip Kotler que fez a administração de marketing, lá ele já diz que, tá, mais ou menos as palavras que ele usa é o seguinte: se você tem um negócio como este exemplo da loja de roupa que eu falei, e estas informações são suficientes, maravilha. Mas, diz ele, para definir o público-alvo, há casos em que você precisa ser mais profundo, mergulhar no tema e ir no detalhe, de saber quem é essa pessoa no detalhe mais profundo. Você começa a trabalhar com comportamento. Você começa a perceber como que essa pessoa age, como que ela interage, como que ela se comporta e por aí vai. E de um modo geral, diz mais o Kotler ainda, que qualquer público-alvo que eu tenha, uma vez definido, eu tenho que começar a mergulhar na cabeça, na mente dessa pessoa típica.
Então, o que que ela frequenta, o que que ela lê, o que que ela ouve, quem são os amigos dela, que clube que ela vai, para saber com essas informações qual seria a melhor forma de comunicar com ela, o melhor veículo que eu vou utilizar para falar com ela, com essas pessoas, ela cliente aqui naquele exemplo que eu estou dando. Ou seja, público-alvo tanto pode ser, desde a sua origem, tá? Tanto pode ser a palavra público-alvo, tanto pode ser um grupo genérico que eu atendo, e que em alguns casos é suficiente, quanto em alguns casos que eu tenho que ir no micro detalhe da informação dessa pessoa, isso também chama público-alvo, ou seja, é para quem eu vou trabalhar, tá certo? Então, para quem eu vou trabalhar na sua essência chama público-alvo. O que acontece é que hoje em dia, por alguma razão, porque o pessoal quer mostrar que agora eu sou moderno, que isso é diferente, porque aquilo é do passado, as pessoas começaram a dizer, e engraçado que uma vai dizendo, outra vai dizendo e vai dizendo, isso acabou tá virando regra, as pessoas já estão dizendo que é assim. As pessoas começaram a dizer que público-alvo é quando é genérico. Nunca foi, tá? Nunca foi, tá? Mas as pessoas começaram a dizer que público-alvo é quando é genérico, mas que hoje em dia isso é ultrapassado. Então hoje em dia você tem que usar a persona, ou buyer persona. O que é a persona? Persona é quando eu dou um nome para esse meu público-alvo típico, tá? Para aquela pessoa que simboliza meu público-alvo. Então, o que é uma persona? Persona é quando eu digo assim, olha, o meu cliente típico é a Solange. A Solange, ela tem 28 anos, ela é recém-casada, ela tem um filho pequeno, ela trabalha em tal lugar, o dia dela é mais ou menos assim, ela tem interesses em tal e tal coisa, seus principais problemas são esse. Como é que eu posso ajudar esse tipo de cliente? Fazendo isso, isso e isso. Que tipo de dúvidas ela tem estas? Então eu vou entender exatamente quem é o meu cliente típico, né? E dou uma cara para essa pessoa, pego uma imagem, por exemplo, na internet, pego uma foto na internet e falo, pô, essa pessoa tem a cara da Solange típica para mim aqui. Solange é o nome que eu estou usando nesse meu exemplo aqui. Então, eu tenho aquela imagem, tenho o nome, tenho a descrição detalhada dessa pessoa, né? E aí eu vou fazer a minha comunicação, o meu projeto para Solange, porque ela é representativa do meu público-alvo. Isso que o pessoal está tratando agora como algo super mega moderno, inovador, e que isso é bom, o público-alvo é ruim, esse método, essa técnica era ensinada em 1900 e bolinha, 1900 de dinossauro, quando um publicitário ia fazer sua propaganda, sua matéria. Então, eu falava assim, você contratava uma agência, e essa agência, uma agência bacana, uma agência de porte, e essa agência ia fazer, sei lá, sua propaganda para molho de tomate, para carro. Então, como que o publicitário trabalha? O publicitário fazia exatamente o quê? Fazia esse briefing com a empresa e entender quem é o cliente típico, descrever desse jeito, coloca uma imagem, coloca uma foto na frente dele, fala, eu vou falar com esse pessoa, ele se chama Rodrigo. O Rodrigo tem tantos anos, ele funciona assim, ele pensa dessa maneira e tal. E na hora de criar o texto publicitário, eles falavam com o Rodrigo, com as Solanges, com os Carlos Albertos e com as Fabiolas da vida, entendeu? Ou seja, este método, a técnica de buyer persona, a técnica de detalhar e exemplificar pessoas típicas dentro do meu público-alvo, que podem ter mais de uma persona num único público-alvo de uma empresa, de uma clínica, esse método, essa técnica é muito antiga. Mas é curioso como as pessoas começam a dizer que é super novo, que isso é moderno, e pior, que isso é diferente de público-alvo, e que público-alvo é só quando é genérico, e o persona é quando é detalhado. Não, persona é uma técnica de eu exemplificar quem é um exemplar típico, uma pessoa típica dentro do meu público-alvo, entendeu? Então no meu público-alvo eu posso ter 2, 3, 4 tipos diferentes de clientes típicos. Por exemplo, talvez na sua clínica você tenha uma pessoa que é um adulto que te procura para fazer, sei lá, procedimentos estéticos, mas a sua clínica também tem ali um adolescente que procura por um tratamento ortodôntico por tal e tal motivo, e você talvez também tenha um grupo grande de pessoas com mais idade, um velhinho lá, sei lá, né, e que tenha tal característica e procura por outro assunto. Então, nesse caso, nesse meu exemplo aqui, numa clínica mais familiar, digamos assim, você teria pelo menos essas 3, 4 personas dentro do público-alvo maior. Talvez ali, seu público-alvo poderia ser famílias de classes A e B da cidade tal,
Pronto, então esse é o público-alvo genérico. Tá? E sem público-alvo você não tem projeto, então você já começou com um projeto. Aí você detalha na técnica de buyer persona para conseguir facilitar a comunicação com o seu cliente. Tá fazendo sentido para você? Muito bem, então vamos lá. Avançando nessa conversa. Tem outra coisa que eu uso muito com meus clientes, uso nos cursos e tal, chamado PCI, que é Perfil do Cliente Ideal. O que é o perfil do cliente ideal e qual a diferença e o que isso tem a ver com o público-alvo? O cliente ideal é aquele que você vai imaginar para você como sendo a sua carteira de clientes ideal. Então, assim, como que eu gostaria que fossem meus clientes? Eu queria que fossem clientes... Eu vou dar exemplos até os mais bobinhos para você entender. Você quer cliente que paga ou cliente inadimplente? Tá. Isso é meio óbvio, mas enfim. Você quer cliente que tenha... Que comportamento com você? Vou dar um exemplo típico. Você, por exemplo, dentista. De repente você tem aquele cliente que reclama de tudo, chiliquento pra caramba na hora do tratamento. Nossa, chiliquento, você sabe o que eu tô falando. Aquele cara que se mexe, vira e fala e reclama de tudo. E além disso, não faz o que precisa ser feito, não faz a parte dele no tratamento, não responde o que precisa ser respondido, ou seja, em termos de ação, de atitude, de tratamento. Bom, se é assim, esse não é um cliente ideal para você, porque ele não vai trazer bons resultados ideais para o tratamento dele, e logo, talvez você acabe ficando conhecido como alguém que não está resolvendo, porque é um cliente que não responde. Exatamente, entende o que eu quero dizer? Então, o cliente ideal, você vai pensar em termos de comportamento. Quem é esta pessoa, né? O que ela faz, como é que ela age comigo, como é que ela é em termos de educação, como é que ela é em termos de relacionamento, de resposta. Então, fazer o exercício do PCI, que é o perfil do cliente ideal, fazer esse exercício, escrever os detalhes, o passo a passo, né, do PCI, me ajuda a ter essa descrição e parar e pensar aonde eu encontro outras pessoas iguais a essa. Entendeu? Você vai descrever o seu perfil do cliente ideal. Escreve. Aí você vai pensar aonde eu encontro outros Maurícios, outros Rodrigos, outras Patrícias, que são essa pessoa típica que você tem. Porque você tem alguns clientes maravilhosos, tipo, você fala, nossa, se todo cliente fosse assim, não tem. Se todo cliente fosse assim, isso é o PCI. Então você identifica essa pessoa, acha essas pessoas que você tem aí, que são ideais para você, vê o que elas têm em comum, e aí pensa, escreve isso e fala, como é que eu acho outros Rodrigos, outras Cláudias, entendeu? Como é que eu encontro outras pessoas? Aonde elas estão? O que elas têm em comum aqui que eu posso buscar outras pessoas dessa? E você começa a fazer a sua mente funcionar nessa direção. Então, PCI é uma técnica que a gente usa para identificar características interessantes de uma nata, de um público selecionado, que eu quero aumentar a quantidade destes selecionados, para cada vez ir aperfeiçoando o meu relacionamento com meus clientes e atrair cada vez mais o cliente certo e não o cliente errado. Tá ok? Muito bem, aí depois vem um outro conceito, que é o conceito avatar. Avatar, o que é avatar? Não, avatar não é aquele serzinho azul grandão, compridão do filme lá. Isso também é avatar, mas não. O que é um avatar? Avatar é o nome que o marketing digital deu para a persona. Tá? Então, nada mais do que isso. Então, o que é um avatar? Avatar é o seu cliente típico no mundo digital. Então, as pessoas adoram dar um nomezinho diferente, bonitinho, para parecer que é mais moderno. Tá? No fundo, sejamos sinceros, é isso. Então, vamos dar um nome bonitinho para ficar mais moderno, mais chique. Então, eu vou falar qual é o novo nome que tem. Então, o novo nome agora que nós vamos usar é avatar. Então, o meu avatar, o que é o meu avatar? É o meu cliente típico, é aquela pessoa que está querendo o meu serviço, que tem o nome também, que eu vou saber quem que ele é, tá bom? Então, o avatar é o meu público-alvo dentro do marketing digital. Esclarecido? Ou seja, público-alvo, né, é aquele público que eu vou fazer tudo para ser imbatível para ele. Né? Um detalhamento, uma técnica de detalhamento chama Buyer Persona ou Avatar no mundo digital. E o PCI é uma técnica que a gente utiliza para encontrar o perfil do cliente ideal dentro do meu público-alvo e aí fazer com que eu consiga ter ideias para trazer novas pessoas dessa. Essas são as confusões que as pessoas fazem, eles misturam os conceitos todos. Mas acho que agora ficou claro, você já entendeu. Por fim, eu quero falar uma coisa importante aqui desse assunto ainda. Muita gente, quando eu começo a falar de público-alvo,
né? Muita gente, quando começa a falar de público-alvo, começa a dizer assim, mas Plínio, o meu público-alvo é o seguinte, ó, vem aqui no meu consultório, vem criança, vem velhinho, vem não sei o quê, então não sei meu público-alvo. Este é o primeiro grande erro de quem define público-alvo. Público-alvo, olha o nome, é quem eu tenho como alvo, como objetivo, quem eu quero atender, quem eu quero trazer. É para quem eu vou colocar a minha energia, a minha força, a minha dedicação fundamental em termos de atração de negócio. Tá? Não é quem está vindo. Vou dar um exemplo. Uma loja de R$ 1,99 é uma loja que o público, por exemplo, o público essencial deles, o público-alvo deles é um público, sei lá, mais simples, digamos assim. É um público, vamos chamar C&D, só para ser simples aqui na conversa. Então, mas eu, por exemplo, que não sou o C&D, amo uma lojinha de R$ 1,99. Então eu posso ir ou não posso? Porque está escrito lá, atenção, aqui só entra C&D. Não, entendeu? Alvo. É só qual é a prioridade. Porque se eles entenderem que não, mas olha, uns Plínios da vida vêm aqui também, o que eles vão fazer? Vão começar a colocar produto caro lá, e a hora de colocar o produto caro lá, o público-alvo essencial deles começa a não ir mais. E vai procurar uma outra loja no 99 que seja realmente de 1,99. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, nem sei se tem loja de 1,99 ainda hoje, acho que nem tem mais, né? Enfim, hoje teria que ser talvez 5,99. Mas enfim, a ideia então que eu estou querendo passar aqui para vocês é assim, eu preciso entender que o público-alvo é quem eu quero atender. Então eu vou definir, olha, para mim, para minha clínica, o meu público-alvo vão ser pessoas assim, assim, assim. Então não pode vir outras pessoas fora do público-alvo? Claro que pode. E se vier, é muito bem-vindo, eu vou ficar super feliz. Mas eu não mudo a minha estratégia por causa das pessoas que não são do alvo. Quer ver um outro exemplo? Pega um restaurante super fino, refinado, chique da sociedade. Vou dar um exemplo, faz de conta que eu estou falando do Fasano, aqui em São Paulo, ok? Então, o Fasano, classe A1, certo? Então ele tem todo o mix de marketing, né? Ou seja, ele tem o preço, tem um ponto para isso. Ele não vai fazer o ponto assim, não vai montar um Fasano num bairro super perigoso, não, ele vai montar um lugar chique. Como é que é a percepção, essas evidências físicas, que é outro item do mix de marketing? Pô, vai ser uma super decoração, vai ser um negócio fino, né? A música que toca, tudo vai ser refinado para isso. Preço, pode ser baratinho? Não, vai ser caro de propósito. Como é que é? Enfim, cada detalhe. Como é que é a divulgação, por exemplo, né? A divulgação vai ser panfletagem? Não, porque o público não quer panfletinho na rua de venha no Fasano. Vai ter promoção desse tipo? Não, não vai. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, isso é a montagem do mix de marketing baseado num público-alvo bem definido. Certo? Beleza. Isso significa que, então, uma outra pessoa, uma pessoa de classe B, de classe C, classe D, não pode ir no Fasano? Claro que pode. Então, se entra lá uma pessoa, imagina uma pessoa mais simples um pouco, classe C, classe D, que tem um sonho de ir no Fasano, de passar por aquela experiência. Ele junta dinheiro ou ganha, alguém paga para ele, dá um prêmio, não importa. E ele põe a melhor roupa para ir lá no Fasano. Ele está colocando a melhor roupa porque ele está exatamente querendo a experiência do Fasano. Ele quer ser tratado daquele jeito. Você imagina a pessoa olhar para a cara dele e falar, isso aqui tem cara de pobre, então pega, ô João, pega o cardápio de pobre aí para a gente atender esse cara. Não, né? Ou seja, é o mesmo preço, é o mesmo cardápio, é o mesmo serviço, a mesma dedicação, a mesma tudo, o mesmo atendimento. Isso significa que o lugar mantém a sua estrutura no mix de marketing. Outro cliente pode vir? Pode, nada disso vai mudar. Como eu falei da loja do 1,99 também. Tá claro? Ou seja, público-alvo é quem eu quero atender. Então é quem é meu foco estratégico. O Fasano vai ter foco, vai ter estratégias, vai ter métodos para conseguir falar cada vez mais com o público-alvo dele e dizer, nós estamos aqui à sua disposição, vem aqui ter uma experiência de um jantar com a gente. Mas ele não vai, ao fazer essa propaganda, esse tipo de comunicação, ele não vai para um público errado, porque vai ser desperdício. Então ele vai focar no seu público-alvo. Ele foca a energia para fazer a comunicação, para construir relacionamento, para construir uma marca forte para um determinado público. Isso vale, se você parar para pensar, para qualquer marca, para qualquer tipo de negócio. Tá certo? Então, uma dúvida que todo mundo tem, um medo que todo mundo tem é exatamente este de mas o meu público que tem vindo é assim. Então, já começou errado. Tá? Então, tira isso da sua cabeça. Quando você quiser definir seu público-alvo, você vai definir quem você quer. Ok? Mais uma questãozinha importante aqui. Não só quem eu quero, mas eu tenho que encontrar, de preferência, agora sob o ponto de vista bem empreendedor mesmo, eu tenho que encontrar um nicho. O que é um nicho?
é um grupo de pessoas com características similares, que têm necessidades e desejos similares. Ou seja, se eu descubro que na minha cidade as mulheres de classe A1, de 25 a 40 anos, gostariam de uma clínica multiprofissional, mas só para mulheres, eu encontrei uma oportunidade de negócio extraordinária. Então, eu encontro primeiro um nicho que é um grupo de pessoas, nesse meu exemplo, mulheres de classe A1 de 25 a 40 anos, que querem, ou seja, tem um grupo comum, que tem um volume na minha cidade, na minha região, que querem algo específico, ou seja, essas mulheres querem, adorariam ter uma clínica só para mulheres. Opa, como empresário, então eu posso montar uma clínica só para mulheres, e aí eu estou definindo agora o meu público-alvo baseado numa percepção de mercado, ou seja, num processo de identificar um nicho. Faz sentido? Olha que legal. Então, sob o ponto de vista empresarial, metodológico, se eu encontro um nicho, eu vou oferecer para esse nicho exatamente aquilo que esse nicho precisa e aquilo que esse nicho quer, que estava buscando. Isso é uma oportunidade super legal, extraordinária, e vale muito a pena também você levar em consideração ao escolher o seu nicho. Porque às vezes o seu público-alvo, porque às vezes você está escolhendo um público-alvo em algo que você quer, mas não existe demanda para aquilo. Tá, vamos montar uma clínica odontológica para fazer amálgama, porque eu quero clientes que gostem de amálgama. Mas a pergunta é, será que tem volume suficiente de pessoas interessadas em fazer restauração de amálgama hoje em dia? Então talvez tenha 10 pessoas, mas não um volume suficiente para gerar um negócio. Entende o que eu quero dizer? Então é isso. E para finalizar todos esses tópicos finais aqui, tem uma questão importante também que muita gente tem medo, e aí a palavra medo agora se sobressai, porque as pessoas pensam assim, mas se eu fechar, lembra que eu falei que ia voltar para esse assunto? Mas se eu fechar demais o meu foco, aí eu não vou atender ninguém. Errado. Porque é exatamente quando eu fecho que eu amplio o meu mercado. Imagina, por exemplo, uma clínica que se especializa em atender tratamento de pele. Então, uma clínica dermatológica que faz qualquer coisa a respeito de pele. Só que ela fala tratamentos dermatológicos de prevenção, tratamentos de que for de pele para idosos. Então, se ela faz esse tipo de foco, o que acontece? Ela não vai ficar fazendo tanto procedimentos estéticos. O trabalho dela talvez seja um pouco mais oncológico, seja mais outra linha de trabalho, outro tipo de estética que ela vai trabalhar, neste meu exemplo aqui. Só que a hora que ela coloca esse tipo de foco, ela vai perder os jovenzinhos ali? Vai, mas em compensação, os idosos que talvez que não iam, ou que achava que aquela outra clínica não é para mim, ela se identifica com essa, fala, pô, esta é para mim. E aí a sua margem, em vez de ser sua amplitude de referência geográfica, onde você poderia atender, em vez de ser apenas sua cidade ou seu bairro, às vezes não só seu bairro, ele vai para a cidade inteira, vai para a grande área, e às vezes ele vai até extrapola fronteiras. Muitas vezes eu vi isso acontecer, porque a pessoa tem a coragem de definir um nicho. Quando ela define um nicho específico, o que acontece? As pessoas que se identificam com esse nicho, mesmo que sejam de longe, vão, porque ela percebe a especificidade e elas acreditam, interpretam que se o lugar é específico a esse ponto, lá é muito melhor, porque lá eles entendem do meu caso, lá é o meu ambiente, lá é a minha tribo, lá é a minha linguagem, lá eles vão me entender melhor. Então eu tenho feito várias pesquisas na nossa empresa, na Tomás Gestão e Marketing, ao longo dos anos, que comprovam o que eu estou falando, que as pessoas preferem lugares que são focados na patologia, no problema ou no perfil, na tribo de público-alvo que a pessoa é. Então quando eu fecho o público-alvo um pouco, né, eu fico com medo de perder eles, mas eu ganho muito mais. Então quando eu fecho é que eu ganho, é que eu abro, entende? Olha que legal, tem muita dica importante para você aqui. Em outros episódios futuramente eu devo voltar para esse assunto, talvez até para alguns exercícios disso, porque tem muito assunto para a gente falar. Para quem é assinante premium, vou colocar um material complementar bem legal para vocês ali também na nossa plataforma, tá bom? Em breve a gente fala mais sobre isso. Gostou? Passa para outras pessoas, manda o link, convida. Eu preciso que você esteja com a gente nessa corrente, seguindo o podcast aqui ou no Spotify, SoundCloud, não sei por onde você está ouvindo. Segue a gente, não só curte, que já é muito bacana, faz comentários, mas principalmente o seguir faz com que as plataformas aqui, por exemplo, o Spotify, entenda o quanto é relevante este programa e passe e comece a oferecer para outras pessoas para tornar ele ainda mais popular, mais público, tá bom? Então, passa para outras pessoas,
curte, comenta e me ajuda sempre nessa nossa corrente. E eu volto a fazer aqui um convite que eu já tinha falado. Se você está gostando, me manda um áudio fazendo algum comentário a respeito e vai ser um prazer a gente colocar, quem sabe, o seu áudio aqui. Pode ser uma pergunta também e a gente vai conversando sobre esses temas do seu interesse mais e mais pessoais. Tá bom? Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.